Olá, estamos nós aqui, eu, Cintia Esteves e Matheus Bueno, para mais um bate-bola aí de livros que a gente leu ao longo de 2023, para te inspirar e, quem sabe, fazer você ler algum desses livros. Matheus, o livro que eu trago hoje aqui é o livro A Vida é um Jogo, que é do Tandy, que foi jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Trago alguns insights dele. O que você trouxe aí hoje para mim? Bom, hoje eu trouxe aqui o livro do Silvio Santos, né, a biografia, né, é um cara aí que eu sou muito fã, né, admiro muito a história, e é um tipo de livro também que eu gosto muito, que me atrai, que é biografias, assim, de pessoas que têm uma história marcante, né, para compartilhar ali alguns pontos que esse livro aí, que eu absorvi desse livro durante essa leitura aí. Perfeito. Começando aqui com a provocação do livro A Vida é um Jogo, e eu gosto muito dessa analogia de olhar os nossos times na corporação, né, nas empresas, como um time de futebol, um time de vôlei. Eu tenho arrepios quando eu chego numa empresa e falar que nós somos uma família. Isso aí não existe, mas nós somos times, a gente tem que estar ali performando bem, cumprindo com o nosso papel, e o Tandy traz muito essa sinergia dos times de vôlei, que aí ele traz toda a trajetória dele, e como que a gente aplica isso no dia a dia das corporações. E aí a primeira provocação que eu trago desse livro é: em qualquer ambiente de competição, o seu adversário vai explorar o seu ponto fraco. E mesmo que isso esteja de uma forma um pouco maquiada, a gente sabe que quando a gente está num ambiente corporativo, se alguém se vê ameaçado pela nossa performance, pela nossa forma de colocação, as pessoas, mesmo que inconscientemente, ele vai dar um jeito de cutucar ali alguma coisa que ele sabe que vai mexer com você, que vai ser ali o seu ponto fraco. E o que eu falo, até onde a gente deve compartilhar as nossas estratégias, o que a gente prevê de futuro. Eu, com o meu trabalho de mentoria, uma vez eu atendi um profissional e ele chegou para mim e falou assim: Cintia, eu tenho muita dificuldade porque o meu líder ele não faz PDI. E eu olhei para a cara dele e falei: sim, agradeça a Papai do Céu que o seu líder não está fazendo PDI. Porque pior que um gestor que não faz o PDI é o gestor que faz o seu PDI olhando para a carreira dele e não para a sua. Então, o que eu falo, a gente precisa ter esse controle aí e entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, que a gente não precisa colocar toda a energia, a gente só precisa administrar para que esses pontos fracos não atrapalhem a gente. A nossa energia forte tem que estar nos nossos pontos fortes e entender que um ambiente corporativo ele é um ambiente de competição. Quando a gente fala, então, em empresas diferentes, a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado. Eu e o Matheus, a gente já trabalhou na mesma empresa, mas vamos fazer um cenário fictício aqui que a gente está em empresas que são concorrentes. Eu posso sim e devo manter a minha amizade pessoal com o Matheus, mas o ambiente corporativo, eu tenho que deixar ele totalmente apartado. Por quê? Porque a gente está num ambiente corporativo e às vezes um desabafo meu pode ser um insight para ele fazer alguma coisa e isso, né, impactar as empresas. Então, assim, em qualquer ambiente de competição, o seu adversário ele vai usar seu ponto fraco. E se eu compartilhar com o Matheus uma dor que eu estou tendo numa empresa, ele vai usar isso para alavancar também o lado dele. Então, esse para mim é um Legal, grande ponto. Olhar a perfeito, gente aí como competição. perfeito. E aí, aproveitando aqui o contraponto que eu trago, né, da leitura aqui do Silvio Santos, a biografia, é autoconfiança. Né? Você olha ali para a trajetória dele, um cara que começou lá como camelô, né, radialista, né? Ele tem uma certeza inabalável das decisões que ele toma, né? Então isso na leitura do livro fica muito nítido, né? Essa autoconfiança que ele tem, mesmo todo mundo falando, não, mas isso não tem como, isso não vai acontecer, né? Isso é, você tá realmente ali viajando na maionese. Não, ele fala, não, gente, é isso, por causa disso, disso, disso. Então ele tem essa questão da autoconfiança e é muito importante, né? Hoje em dia eu acho que faz muita diferença de você ter certeza das coisas que você quer fazer, das decisões que você toma, né? Então é esse primeiro ponto que fica aí, eu acho que é algo que eu marcou bastante ali no, na leitura da biografia dele, né? São mais de 7 décadas de carreira,
né? É um ícone, aí o cara construiu um império, né? Então, é um ponto que faz a diferença. A gente pode dizer que é uma característica marcante aí do Silvio Santos, né, na trajetória dele, a autoconfiança. E exatamente o adversário está ali atacando o ponto fraco dele. Exatamente. E ele está confiante naquilo, ele não deixou o adversário, né, fazer a opinião prevalecer. Ele falou: não, vou seguir na minha linha, e isso é o quê? Autoconfiança. Né? Então, muito importante esse ponto aí. E a gente também, né, foi um dos pontos aí que me prenderam a atenção e que eu busco aí desde a leitura trabalhar diariamente esse ponto. Perfeito. A autoconfiança ela é super importante. E aí eu vou trazer um ponto de atenção, porque a gente também tem que ter cuidado com essa autoconfiança, que é o quê? O quanto os bons profissionais ficam para trás porque eles se acomodam no que já conquistou. Então, assim, a pessoa vem numa trajetória crescente, às vezes exponencial, e aí conquista tudo que foi desejado, tudo que foi planejado lá, só que aí a autoconfiança toma ela deixa de ser uma autoconfiança e começa a virar um ego muito inflado, e aí você acha que você já está acima de tudo e que você não precisa continuar ali estudando, não perde ali o mindset de aprendiz. E aí o Tandy traz isso no livro dele, porque assim, ele vem numa trajetória crescente, ele vem ganhando campeonatos atrás de campeonatos até chegar na medalha olímpica. E aí, depois que ele volta para o Brasil como um campeão mundial. E aí ele começa a trabalhar, eu acho que fora do Brasil, num clube. E aí ele se vê chegando num clube novo, se eu não me engano, foi na época que ele foi para a Europa. Ele se vê chegando num clube novo, onde o time já estava todo integrado, e assim, ele ter uma medalha olímpica não vai acrescentar em nada. Por quê? Porque a medalha olímpica, a trajetória dele trouxe ele até lá. Mas se ele não continuar treinando, fazendo o que ele vinha fazendo, se reinventando, ele vai colocar tudo a perder, porque não é porque ele chegou no posto mais alto que um atleta tem que é ser um campeão olímpico, que ele pode falar, agora eu já sou um campeão olímpico, tá tudo certo. Não, ele precisa continuar se dedicando, ele precisa continuar treinando, ele precisa entender o novo ambiente que ele está inserido para continuar nessa crescente profissional, ou no mínimo para se manter ali no patamar, porque para subir mais ele não consegue, porque ele já é um campeão olímpico. Mas para ele manter o lugar dele ali, ele precisa continuar fazendo. Então, assim, a autoconfiança ela é super importante, mas a gente não pode deixar o ego também e essa autoconfiança exacerbada matar a gente ali nesse momento. Perfeito. E aí eu aproveito agora, né, já fazendo o link aqui com o meu segundo ponto, né, da questão das lições aí que dá para absorver na biografia do Silvio Santos, que é, como eu falei anteriormente, autoconfiança, mas tem um outro ponto também que é uma característica marcante dele, que é ousadia. Né? Mesmo essa questão da confiança que ele tem e tudo mais, ele sempre teve a ousadia de ir lá, fazer diferente, fazer o novo, né? Buscar coisas novas, né, para o entretenimento, né, para o público, visando públicos que as outras emissoras na época não davam atenção, né? Então ele sempre teve essa ousadia, sempre trabalhou muito nessa questão de fazer o diferente, fazer o que o outro não fazia, né? Sair à frente da concorrência, né? Então ele sempre teve essa ousadia. Então é um outro ponto aqui com relação à biografia dele que também é muito marcante e eu acho que todos, né? Nós precisamos ter essa ousadia, né? Porque faz diferença, como a Cíntia falou, ousadia de continuar estudando, de continuar buscando conhecimento, de continuar praticando, né? Então essa ousadia também é um ponto muito marcante aqui do livro que fez assim eu prestar muita atenção, né, na trajetória dele, realmente ver ali os pontos. Nossa, aquilo foi ousado, aquilo foi ousado, aquilo foi ousado, né? Então, realmente é um outro ponto aí que gostaria de trazer ele para vocês, que é com relação à ousadia. Precisamos trabalhar a ousadia, ter a ousadia, né? Então, é um ponto aí bem relevante aí da trajetória do Silvio Santos, quanto um todo aí, quanto ícone, né, que ele se tornou. Perfeito. E ele se conecta totalmente com o último ponto que eu trago aqui da A Vida é um Jogo do Tandy, que é a questão da reinvenção. Porque de tempos em tempos a gente tem que se reinventar. Às vezes a gente precisa se reinventar numa carreira totalmente diferente do que a gente estava. Às vezes a gente tem que se reinventar dentro da nossa própria carreira. E ele traz aqui, a reinvenção, ela não é um caminho fácil. E ele traz aqui
que de tempos em tempos a gente tem que fazer isso. E assim, ele traz o exemplo, por exemplo, alguns exemplos, na verdade, da trajetória dele, que foi quando ele saiu das quadras, porque a carreira de um atleta, ela é uma carreira mais curta, 30 e poucos anos, você já está velho para aquela carreira, que foi quando ele e o Giovanni foram para o vôlei de praia. Por quê? Primeiro, e aí a gente vai conectar com um vídeo que a gente já postou, que é a força da marca Tandy e Giovanni, que eles já eram grandes ícones nacionais e mundiais do vôlei. Então, pela força da marca deles, do nome deles, eles conseguiram migrar de uma forma um pouco mais fácil para o vôlei de praia, mas ainda assim foi difícil, porque você jogar na areia e jogar numa quadra é algo totalmente diferente. Ganharam um monte de campeonato também. E depois que ele chegou a uma hora no vôlei de praia, que ele falou, também já não dá mais para mim, eu preciso me reinventar de novo, foi quando ele começou a ser comentarista na Rede Globo. E como comentarista, ele estava num ambiente totalmente novo. E na cabeça dele, quando ele começou, ele falou, eu vou fazer os comentários de quando eu estou assistindo um jogo. E foi onde ele penou, porque a dicção dele não era adequada para o que ele precisava fazer. Às vezes ele perdia o timing correto de fazer, a hora de entrar, ou ele entrava antes, ou ele entrava depois. Então, ele teve que se reinventar ali. Então, assim, a importância de tempos em tempos, por mais que você já pode estar ali no topo da pirâmide corporativa, você precisa se reinventar para você manter a sua trajetória, seja você mantendo ali a carreira que você está, a profissão que você tem, ou seja, você migrando para uma completamente diferente. Você ressignifica toda a sua trajetória e vê o que você aplica ali e se reinventa. Mas essa reinvenção, ela não é um caminho fácil, é dolorosa. Aproveitando esse ponto que a Cintia abordou sobre a reinvenção, né, que é um ponto que a gente vê que o Silvio Santos sempre trabalhou muito na vida dele, essa questão de se reinventar, que me traz a um terceiro e último ponto aqui da biografia dele, que é o empreendedorismo. Ele é um cara empreendedor e ele precisou se reinventar diversas vezes durante a carreira dele. Ele construiu um império, vários produtos, né? A gente pode falar aí de o carnê, né, da felicidade, Telecena, e ele teve lá um ponto muito marcante, né, da trajetória dele, que foi a questão do Banco Pan-Americano, aquela dívida absurda, né, que ele adquiriu ali com relação à questão do banco, e ele se reinventou, ele vendeu vários, né, patrimônios que tinha ali, que ele tinha na época, para poder suprir isso daí e poder seguir em frente, né? Então isso é uma característica nata de empreendedor, né? Saber dar a volta por cima ali no momento ali de dificuldade, que para muitos na época falaram que seria o fim de Silvio Santos, né? Mas não foi, né? Então ele tem essa questão do empreendedorismo muito forte, né? Saber lidar com os desafios. E outro ponto também que eu vejo ali no empreendedorismo dele, que é a questão de encontrar e desenvolver talentos. Porque Silvio Santos foi um cara aí ao longo da trajetória profissional dele que ele, né, descobriu muita gente, ele desenvolveu muitos talentos que a gente vê hoje aí, né, na mídia e tudo mais, foi aí por esse empreendedorismo dele, né, essa questão dele de desenvolver talentos, dar oportunidade para as pessoas, né, de novo, vendo aquilo que muitos outros não viam na época, né, então essa é uma última característica que eu trago aí da biografia do Silvio Santos, que é voltada para o empreendedorismo. Ele construiu um império, isso é inegável, né? Então, é um ponto aí que é inspirador, né? Olhando toda a trajetória, é um dos principais pontos que ele tinha aí, desde quando ele começou lá no passado, quando Comelô, ele já tinha esse empreendedorismo ali junto com ele. Isso aí. E eu vou quebrar o protocolo aqui de tudo que a gente já combinado de fazer, porque você trouxe um gancho que, assim, a questão dele desenvolver talentos. E eu acho que, assim, ele não só desenvolve, mas, assim, ele não desenvolve para ele desenvolve para as pessoas. E talvez esse seja o grande, a grande sacada dele de ser tão admirado, porque, assim, ele é admirado até pelos concorrentes dele. E eu lembro de ver, eu acho que foi um troféu imprensa que a Larissa Manoela ganhou, e na hora de entregar o prêmio, ele falou para ela, vai para a Globo. Eu não tenho aqui para te oferecer. E ele falou isso, até arrepio de falar, ele falou isso publicamente. Eu não tenho para te oferecer aqui tudo que o seu talento merece. E eu acho que isso a maior habilidade de um líder. É olhar e falar, cara, eu te fiz, eu te criei, eu te desenvolvi, e na hora que você for para o auge, eu sei que eu vou te perder. Porque tudo que eu tinha para te dar, eu já tenho aqui. Então,
Eu acho que essa é a grande sacada do Silvio Santos. Perfeito. Eu acho que aí você trouxe um ponto que realmente ele é esse cara que desenvolve, mas ele desenvolve o profissional para ele mesmo. Ele não mantém ali para a emissora dele. Ele desenvolve o profissional para ele ser profissional e brilhar em qualquer lugar que ele quiser, né? E isso é um dos pontos ali que realmente você tocou aí agora, que faz toda a diferença. Por isso que ele é esse cara inspirador e motivacional. Isso aí. Fechamos esse vídeo aqui com chave de ouro. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo. E aqui, ó, Silvio É isso Santos, a aí. biografia. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal.